Hoje você conhecerá a história de um homem que desfrutava de uma vida pacífica e feliz, mas viu seu mundo desabar ao descobrir que tinha uma doença terminal. Sua esposa, a quem ele acreditava que o apoiaria em seu momento de fraqueza, o traiu e o abandonou por outro homem. No entanto, ele não estava disposto a deixá-la ficar com seu dinheiro e não iria desistir de sua vida. Esta é a história de um homem que teve que enfrentar a doença e a traição ao mesmo tempo. Tenho 47 anos e tenho passado por uma turbulência emocional na minha vida recentemente. Minha esposa virou as costas para mim e começou a ver outro homem depois que soube que eu estava sofrendo de uma doença terminal. Tudo começou cerca de um ano atrás, quando desmaiei no meu escritório e fui levado às pressas para o pronto-socorro. Uma série de tediosos exames médicos foi realizado e posteriormente fui diagnosticado com uma doença grave, uma infecção no fígado que, se não fosse tratada, poderia se tornar terminal para mim. Minha esposa estava fora da cidade participando do casamento de uma amiga na época, então não contei a ela sobre isso por telefone, porque não queria assustá-la. Quando ela voltou e me viu pálido e doente, tive que contar tudo a ela. Ela ficou chocada, mas não recebi o calor que esperava dela depois de saber sobre uma doença tão grave. Não direi que ela foi fria, mas senti que estava mais desapontada do que triste ou chateada. Senti como se a doença fosse devido a algum erro ou algo assim. De qualquer forma, concentrei-me na minha recuperação e mantive uma atitude positiva. Estava ficando difícil conciliar meu trabalho e minha saúde, e fui aconselhado a fazer grandes mudanças no meu estilo de vida em relação à dieta e exercícios. Com essa nova rotina, estava difícil para mim trabalhar eficientemente. Mas fiz o meu melhor para equilibrar as coisas. Enquanto isso, percebi minha esposa se afastando de mim. Ela não estava tão próxima como costumava ser, e sempre que eu queria ser íntimo com ela, ela me mandava descansar, dizia que estava cansada. Isso me incomodava, e eu a confrontei. Ela disse que estava apenas estressada por causa da minha doença, mas eu duvidava muito disso, porque por preocupação você não afasta a pessoa, e ela estava fazendo isso para se distrair de todo esse estresse. Eu me envolvi no trabalho e fiquei tão ocupado que deixei de seguir minha rotina de dieta e às vezes até deixava de tomar meus remédios. Obviamente, isso teria consequências, e teve. Fiquei gravemente doente novamente e tive que ser levado para o hospital. Desta vez, minha esposa viu tudo pelo que passei e cuidou bem de mim. Tive que ficar hospitalizado por uma semana, e o médico me disse claramente que eu precisava levar minha saúde a sério, senão a situação ficaria fora de controle. Fui aconselhado a tirar uma licença do trabalho e descansar, porque o trabalho estava piorando as coisas para mim. Tirar uma licença do trabalho simplesmente não era possível para mim, na verdade. Veja bem, eu não trabalho para qualquer corporação aleatória. A empresa para a qual trabalho é de um amigo próximo. Ele a iniciou durante a faculdade e me convidou para me juntar na época, mas eu não estava certo se daria certo, então aceitei um emprego em vez disso. Cerca de 5 ou 6 anos depois, quando a empresa dele se solidificou, ele me ofereceu uma posição sênior com bom salário, e eu aceitei. Desde então, considero a empresa como minha e, pessoalmente, me responsabilizo pelo seu crescimento. Descansei por alguns dias e depois me levantei novamente para trabalhar. Um dia, estava discutindo meu relatório com um médico por telefone e o fundador e CEO da empresa, meu amigo, ouviu a conversa. Ele ficou muito bravo comigo por não ter contado sobre minha saúde e por trabalhar horas extras para a empresa. Ele insistiu para que eu tirasse uma licença e descansasse até me recuperar completamente. Eu lhe falei sobre minha condição, que talvez não conseguisse voltar a trabalhar, então fui trabalhar o máximo de meses possível no ano passado, para garantir o futuro da minha família. Não discuti isso com ninguém, nem mesmo com minha esposa, mas eu não estava me sentindo muito bem em relação à minha saúde. Sentia que estava piorando. Emocionei-me discutindo isso com meu amigo, e ele me assegurou que se algo acontecesse comigo, ele cuidaria das finanças da minha família. Isso foi uma grande garantia para mim, mas eu não queria sobrecarregá-lo. No entanto, ele insistiu que eu tirasse uma licença do trabalho sem corte salarial por 6 meses. E se eu realmente quisesse, poderia trabalhar algumas vezes em casa. Cheguei em casa e disse à minha esposa que não iria trabalhar no dia seguinte.
Antes que eu pudesse contar toda a história, ela me perguntou se eu tinha sido demitido. Dei a ela um olhar sarcástico e disse que sim, por causa da minha condição de saúde deteriorada. Eu queria amenizar a situação fazendo essa brincadeira. A primeira reação dela foi: "Você está morrendo?" Isso partiu meu coração. Como ela poderia ser tão insensível? Mas continuei a brincadeira e disse que sim. Ela perguntou por quanto tempo, e eu disse que não sabia. O médico disse talvez de 6 a 7 meses, ou antes. Pensei que ela iria chorar, mas sua reação foi muito fria. Ela disse: "Como vou cuidar de tudo sozinha? Você não tem economias suficientes para nos sustentar. É por isso que tenho dito para você sair da empresa dos seus amigos e conseguir um emprego no exterior que pague melhor. Poderíamos ter adquirido riqueza suficiente agora para eu levar uma vida decente." A questão é que ela não se importava que eu estava morrendo. Ela estava preocupada que eu estava morrendo pobre, não deixando nada para ela. Eu queria tranquilizá-la e contar sobre a participação que possuo na empresa, o que ajudaria ela a levar uma boa vida se algo acontecesse comigo. Mas me segurei. Eu queria ver o que ela faria em seguida. Acho que não mencionei que recebi uma participação substancial na empresa quando conseguimos atingir nosso primeiro grande marco. O valor atual é próximo de 1,1 milhão de dólares e vai explodir ainda mais à medida que a empresa cresce, o que tenho certeza de que acontecerá. Desde então, minha vida conjugal chegou a um impasse. Todas as conversas se tornaram apenas transacionais. Ela nem mesmo pergunta sobre minha saúde. Vejo ela saindo de casa de manhã e chegando tarde à noite. E na maioria das vezes comendo fora. Aliás, ela não tem um emprego em tempo integral. Ela trabalha em um salão como artista de unhas durante temporadas de maior movimento. Tudo isso me perturbava, mas eu me concentrei na minha saúde. Então, no mês passado, ela veio e me perguntou quando estaríamos nos divorciando. Meu mundo desabou. O divórcio é a última coisa com que quero lidar nesta condição de saúde. Fiquei sem palavras. Ela disse que não há nada para se chocar, que precisa seguir em frente e é melhor que ela comece a se afastar de mim. Sarcasticamente, perguntei se ela já encontrou meu substituto. Ela sentiu e disse que sim. Era um cara que ela conhecia há algum tempo, mas agora começou a vê-lo como um parceiro em potencial e está saindo com ele. Realmente não consigo explicar o que senti naquele dia. Senti um vazio no estômago. Senti que meu casamento era uma farsa. Discuti isso com meu amigo e ele me aconselhou a retirar o nome da minha esposa como beneficiária legal de todos os meus bens. E eu a removi, incluindo a participação na empresa. Bem, eu não quero mais chamá-la de minha esposa. Vamos nos referir a ela como Jenny. Jenny não sabe da participação na empresa porque eu planejava dar a ela como uma surpresa na minha aposentadoria. O dinheiro teria se tornado significativo até lá. Felizmente, não tinha contado a ela. Ela teria moldado sua verdadeira personalidade apenas pelo dinheiro. Editando para acrescentar, fui diagnosticado com uma séria infecção no fígado e, se não cuidar de mim mesmo, pode eventualmente se tornar terminal. Com a graça de Deus, os médicos ainda têm esperança na minha recuperação. Nessa fase, desde que eu siga o que eles dizem, medicação, mudanças de estilo de vida, descanso e todas essas coisas. Eu estava apenas fazendo uma brincadeira com minha esposa, dizendo a ela que era terminal para assustá-la e a brincadeira mudou tudo.